Olá, pessoal, boa noite. Aqui Val Lopes, mais uma vez com vocês aqui no canal do professor Hermes Rodrigues Neri. Hoje nós estamos aqui, vamos tratar de um assunto importantíssimo, um assunto polêmico aí, que foi notícia, né, nas redes sociais, e o pessoal acabou ficando bastante apreensivo com essa situação, que é a carta dos bispos contra Bolsonaro. Então, nós vamos aqui ter os nossos convidados hoje, nosso excelentíssimo professor Hermes Neri. Boa noite, professor. Boa noite, Val, boa noite, Ansara, boa noite, Priscila, boa noite a todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. Estamos aqui começando uma série de hangouts, conversas do nosso canal, que ainda, acho que deve estar atingindo 1.000 inscritos ainda, se Deus quiser, proximamente. Então, estamos começando, assim, eu não sou muito, assim, de mídia digital, estou começando agora, aprendendo, né? Então, muita gente pede para que a gente também, né, utilize esse areópago da atualidade para poder estar difundindo ideias, partilhando experiências e acima daquilo que está acontecendo hoje. Então, agradeço o suporte técnico que vocês estão dando para que a gente possa propiciar também essa oportunidade de partilha de ideias das questões que estão aí na ordem do dia. Agradeço a Priscila pelo convite, porque, na verdade, essa conversa, esse hangout, foi iniciativa da Priscila, ela que nos procurou e falou, olha, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, etc. Então, ela sabe da nossa posição, assim, muito, assim, pé no chão, né, diante de toda essa problemática. A gente procura ter uma análise de conjunto, tá? Acima de tudo, porque, né, somos católicos, apostólicos romanos, eu tenho fé, né, e como rezamos, né, na missa o credo, aquilo que creio, aquilo que cremos, nós temos fé enquanto cristãos, enquanto católicos. Então a gente sabe que a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo de que as portas do inferno não vão prevalecer é fato, porque o Espírito Santo estará até o final dos tempos, também promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os problemas estão aí, né? Eu acho que nós, enquanto cristãos, enquanto católicos, não podemos também deixar de procurar o dom do discernimento, o dom do entendimento, para entender os problemas que estão aí e como que a gente pode ser sal da terra, luz do mundo, que também é o que pediu o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, passo para a Priscila, porque ela que fez assim a indicação, nos procurou, e gostaria que ela se apresentasse também, o que motivou ela para ter essa conversa, e depois a gente vai então discorrer um pouco sobre essa temática. Muito obrigado. Sim, boa noite, nós estamos aqui com a nossa convidada, Priscila Dalcin, jornalista, e que vai participar aqui da conversa. Boa noite, Priscila. Boa noite, Val, boa noite, Ansara, boa noite, professor Hermes. Pois é, eu fui procurar, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais do professor Hermes. Eu vi essa carta e fui conversar com o professor Hermes a respeito, e, na verdade, eu falei para ele fazer uma live e ele me convidou, ele me convocou, né, quase que me intimou. Então, eu aceitei o convite e estamos aí. Vamos analisar tecnicamente, de acordo com a doutrina social da Igreja, sempre seguindo o magistério, e a verdade, principalmente. Fatos são irrefutáveis e a verdade é uma só, ela não é relativa, né? Então, infelizmente, a gente vive num mundo e num Brasil que tudo está sendo relativizado, inclusive a verdade. Então, a gente vai trabalhar isso aqui plenamente, como o professor Hermes falou, com bastante pé no chão. Amém. Estamos aqui agora, vamos apresentar aqui a Ansara, né, que é a secretária adjunta aqui do Movimento Legislação em Vida. Tudo bem, Ansara? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Val, boa noite, professor, boa noite, Priscila, é uma honra estar aqui, e boa noite a todos. Queria dizer que esse é um tema muito importante, e que é uma honra estar aqui participando com vocês e aprendendo, né, porque a gente aprende todo dia um pouquinho, sempre tem alguma coisa a mais para aprender, então é uma honra estar aqui com vocês.
eu queria dizer para você, antes de iniciarmos a nossa conversa aqui, você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo, dê seu joinha, se inscreva no canal, porque essa semana nós estamos com bastante novidades. A semana que vem teremos Hangout aqui também, novos temas, temas atualizados, convidados maravilhosos, sempre maravilhosos aqui no canal. E então você curta, compartilhe, se inscreva, chame seus amigos, convide seus amigos, porque as informações realmente que nós divulgamos aqui no canal do professor Hermes Neri, você não vai encontrar em outro canal ou em outra rede social, em outras mídias. Fique conosco e mande as suas perguntas, que nós estaremos aqui respondendo a todas elas. Professor? Então, gostaria que, primeiramente, a Priscila pudesse começar fazendo algumas considerações, aí depois, a partir das suas considerações, a gente vai complementando, tá bom? Obrigada, professor. Pode ser? Pode ser. Então, a nossa conversa de hoje é baseada numa carta que 152 bispos da CNBB escreveram e iriam divulgar, só que vazou essa carta. Louvado seja Deus pela vida da pessoa que vazou essa carta. Deus te abençoe profundamente, abundantemente, né? Eu li essa carta e fiquei, assim, impressionada como algumas coisas são destoantes, e eu gostaria da opinião do professor, né, das meninas também, que estão aí conosco. Eles primeiro se apresentam, citam algumas passagens do Evangelho. No terceiro parágrafo, eles falam: nesse horizonte nos posicionamos frente à realidade atual do Brasil, sem interesses políticos, partidários, econômicos e ideológicos ou de qualquer natureza. O que me chama a atenção, porque ao longo da carta eles criticam o governo Bolsonaro, criticam o próprio Bolsonaro, né? E sendo que, primeiro, o Bolsonaro ele é digno de respeito porque ele é, primeiro, um ser humano, e segundo, que ele é católico. Então, no mínimo, deveríamos, ao invés de escrever certos dados que foram escritos, que não são dados, na verdade, que não são baseados nos fatos, que nós temos fatos irrefutáveis aí, e eu vou citar ao longo da nossa conversa. O que eu acho estranho é que eles nunca falaram sobre, nunca criticaram à mesma altura o governo Dilma ou o governo Lula, né, os dois governos do Lula. E o muito interessante que, assim, foram 3 governos regidos pelo marxismo cultural, o que afronta diretamente a fé católica, né? E hoje em dia nós estamos vendo a situação da Venezuela, que ela foi tomada da mesma forma que os governos anteriores do PT estavam tomando o Brasil, com o comunismo. O comunismo, na verdade, ele nada mais é do que o avanço do socialismo para o poder das armas, né? O socialismo já tomou conta do Brasil há muito tempo. O que nós estamos fazendo é tentando nos libertar dessas amarras demoníacas, e sabemos que quem é socialista, quem é comunista, já está excomungado, e aqueles que o apoiam conscientemente. Portanto, eu não estou aqui afirmando que os senhores bispos estão fazendo conscientemente. Ninguém sabe do coração do homem, só Deus. E caso alguns estejam fazendo conscientemente, o que a gente pode fazer é orar e rogar. Como leigos, nós temos o direito, com todo respeito, mas o direito também de trazê-los à realidade, né? Porque eles são líderes e eles precisam liderar os nossos sacerdotes, os nossos padres, também sacerdotes, né, tal como eles, mas os padres, e eles têm que liderar o povo de Deus, né? Mas não para a política, eles têm que nos liderar para que sejamos santos. Tantos padres estão por aí perdidos, desolados, deprimidos, doentes, outros desenvolvendo, não vou citar, todo mundo sabe, desenvolvendo situações tremendas, ao ponto que eles têm que, maléficas, né? Ao ponto que eles têm que ser afastados. Outros não são afastados e estão em pecado,
quantos padres estão com a salvação deles em risco, e ao invés desses senhores bispos estarem cuidando e amando como verdadeiros pais desses padres, eles estão se engajando na política de uma maneira aprofundada e que, ao meu ver, posso estar equivocada, está errado, né, ao meu ver. E o que os leva ao clericalismo, me ajuda aí, professor, que seria quando o clero avança tanto na temática política ao ponto de querer determinar as questões políticas. Eu entendo que isso está acontecendo no Brasil. E, ao meu ver, o papel dos bispos, dos padres, eles exercem o sacerdócio pleno, né? Os bispos têm uma responsabilidade ainda maior do que os padres, é de nos santificar. Por que eles não se pronunciam contra todas as ações socialistas em âmbito jurídico, educacional, dentro da igreja? A própria teologia da libertação é uma heresia condenada pelo nosso Papa Bento XVI, e ela está rolando solta na igreja, ofendendo os fiéis, nos levando a sangrar por dentro. É o nosso martírio branco que nós estamos sofrendo e os bispos estão calados. Nessa carta eles falam sobre a omissão, mas eu não vejo os bispos se posicionando igualmente, ferrenhamente, contra essas atividades que advêm do marxismo. Ademais, o Brasil padeceu na mão de um partido, o PT, todos sabem, isso é comprovado, e foi o responsável pelo maior escândalo de corrupção do mundo, e o que eu procurei, pelo menos eu não encontrei nenhuma crítica da CNBB à altura do que eles estão fazendo com o governo Bolsonaro. Então, o que eu poderia dizer? Se for para adentrar no campo político, nessa medida, no primeiro ponto, eu entendo que já está errado, já entra no clericalismo. É difícil falar, mas é isso aí. Então, eu entendo que eles não teriam, nem independente, se for para defender o governo Bolsonaro, eu acredito que eles não tenham que adentrar em águas tão profundas. Esse é o nosso papel, é o papel dos leigos, não é do clero. E 2 papas alertaram sobre o clericalismo. Então, a gente tem que chamá-los à razão, caso eles não consigam estar se dando conta disso. Então, o segundo ponto se eles querem criticar o governo Bolsonaro a esse ponto, por que não fizeram da mesma forma com os governos anteriores, o que eu entendo que mereça não só o mesmo tipo de crítica, mas bem mais aguçada por causa de toda essa problemática que eu citei. O comunismo está tomando conta do Brasil, como Nossa Senhora avisou em Simbres, e os bispos não se pronunciam. Por que eles não vão fazer uma oração pelo Brasil, para libertar o Brasil de tanta maldição hereditária que existe? Por que não convoca o povo a rezar uma vez por mês, 1000 Ave-Marias pela libertação do Brasil contra o comunismo? Por que não convoca o povo a fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, jejum nacional contra o comunismo? Por que eles não nos santificam? O dever dos bispos, ao meu ver, seria esse. Mas, voltando aqui à carta, então já fico surpresa com essa desigualdade no tratamento de ambos, né, governos, né, tanto o PT quanto com o governo Bolsonaro. O que eu entendo que é comparar banana com laranja, porque o governo Bolsonaro não tem uma acusação de corrupção até hoje. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, não tem uma acusação de corrupção há 30 anos. Então, é no mínimo, injusto. Não estou dizendo que eles fazem de forma consciente. Claro, eu não posso afirmar nada disso, mas está sendo injusto. Continuando aqui, professor, então eu entendo que assim, a igreja não pode se tomar... Ontem mesmo eu fiz uma live e a gente falou sobre isso. A ideologia não pode ser de direita nem de esquerda. É óbvio que a direita ela se alinha 90% praticamente, né, com o que a Igreja Católica acredita, com os valores cristãos.
Mas também existem alguns equívocos na direita. E a gente não pode coadunar com isso, porque nós defendemos a verdade, defendemos a Cristo, não defendemos lados, né? Então, isso aí me chamou a atenção. O senhor teria alguma coisa para considerar, professor? Bom, primeiro, eu gostaria de começar dizendo que a carta foi divulgada como tendo sido assinada por 152 bispos, mas que depois a gente foi ver, não era 152, era um pouco menos, 126, alguma coisa assim, estou falando de cabeça agora, tá? E se você for olhar, assim, o episcopado brasileiro geral, tá? Você tem hoje aí, também estou falando de cabeça, se os números não forem exatos, depois alguém me corrija nos comentários, mas pelo que a gente tem informação, nós temos aí hoje mais ou menos 483 bispos, entre ativos e eméritos, portanto, nós temos aí 26% do episcopado brasileiro que se manifestou com essa posição. Então, isso é uma observação interessante de cara para mostrar que não foi a totalidade dos bispos que se manifestaram. Então, como católico, eu sou muito... O pessoal me conhece, sabe que eu sou muito prudente nas análises, eu procuro ver todo o espectro, todo o panorama, todo o pano de fundo, todo o conjunto, para realmente buscar o discernimento, o entendimento da situação. Então, essa é a primeira coisa que me chamou a atenção, é que você tem uma minoria barulhenta. E essa minoria barulhenta é a que está fazendo um estrago descomunal em todo o corpo da igreja há décadas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Quer dizer, a igreja está vivendo um dilaceramento interno nas suas entranhas, e a gente, como leigo, como pai de família, como catequista, que eu sempre fui catequista de crianças, de adolescentes, sala de aula para mim, o ambiente com as crianças, com os adolescentes, sempre foi para mim motivo de grande alegria, porque nosso Senhor Jesus Cristo foi o primeiro catequista, né? Talvez os seus pais, né? São José e Nossa Senhora, os primeiros pais educadores e catequistas, mas ele, por trazer a mensagem salvífica, o anúncio da Boa Nova, né? Tanto é que o Evangelho é a Boa Nova, a Boa Notícia. Então, como catequista, como pai de família, depois como educador, e a gente, né, percebe que, e como leigo, né, a gente percebe que dentro das entranhas da igreja, das estruturas da igreja, a gente foi percebendo durante já algumas décadas que a impressão que a gente tem é que há duas igrejas, né? Quer dizer, uma que é aquela que defendemos, aqui está no catecismo, tá? E a gente, quando vai com todo o ardor, aquele ardor que o Papa João Paulo II pedia para que a gente exortasse, né, porque ele nos exortou a isto, porque eu sou da geração dos anos 80, quando começaram as Jornadas Mundiais da Juventude, e o grande Papa São João Paulo II nos chamou, eu como jovem, né, para anunciar o Evangelho da vida, o Evangelho da vida. Então, a gente foi percebendo que, quando a gente, dentro da igreja, a gente fazia o anúncio do que estava no catecismo, da sã doutrina católica, que era aquilo que nós acreditamos, a gente foi vendo que havia nos ambientes internos, né, uma postura de muitos, do clero, inclusive, que tinha uma visão muito politizada, tá certo? Ideologizada, tá? E que, alinhada, digamos assim, com a teologia da libertação e com o relativismo, que o Papa Bento XVI depois vai denunciar, né? A questão do relativismo, quer dizer, o estrago que o relativismo fez, principalmente no final do século XX, começo do século XXI, que tomou conta de todo o organismo por dentro, ao ponto de que aqueles que deveriam ser os grandes defensores da sã doutrina, os primeiros que são os bispos, os guardiães da fé, tá certo? E os sacerdotes, começaram em muitos ambientes, nos seminários, nas faculdades, nas escolas, nas formações das paróquias, né? Com o discurso tíbio, ambíguo e relativista da fé. A gente foi sentindo isso, e depois, mais para frente, a gente foi percebendo que realmente havia, sim, uma contaminação por dentro, aquilo que o grande Papa São Pio X, já em 1907, no começo do século XX, quando ele faz uma leitura sobre os males do modernismo,
e ele naquela encíclica Pacem, ele foi corajoso em afirmar quais eram os males do modernismo, tá? Ele usa a expressão modernismo e não modernidade, mas o modernismo, tá? Que ele diz que o modernismo, usando uma expressão que eu acho que foi muito feliz, já no começo do século XX, ele usou a expressão que era a síntese de todas as heresias. Então, olha só, a expressão que o Papa São Pio X utiliza, a síntese de todas as heresias. Quer dizer, a Igreja Católica, ao longo dos séculos, ao longo de 20 séculos, teve momentos, grandes momentos heróicos, gloriosos, na defesa da fé e no combate às heresias, que se manifestaram ao longo da história de diversas formas. Chega no começo do século XX e juntou tudo. Juntou tudo, todas as heresias, o neopaganismo, juntou tudo, como síntese de todas as heresias, que adentrou por dentro da igreja e atravessou o século XX, e depois do Concílio Vaticano II, principalmente depois do Vaticano II, a coisa parece que desandou. Tá? Isso as pessoas foram sentindo que brechas foram abertas, e realmente a fumaça de Satanás, parece que, como o Papa Paulo VI disse numa alocução de 1972, adentrou pelo edifício da igreja, e houve uma espécie muitos se perderam nisso. Você pode ver que após o Vaticano II, já nas primeiras décadas dos anos 70, nos primeiros anos da década 70, você vai ter uma grande evasão de fiéis, uma grande evasão de sacerdotes que deixaram o sacerdócio, e muitos deles que deixaram o sacerdócio por perda da fé, deixaram o sacerdócio. E no Brasil, especificamente, nós vamos ter o que no Brasil? Nós vamos perceber que você vai ter uma grande influência, principalmente da teologia da libertação, dentro da Igreja Católica, com essa politização da fé, tá? Mas você vai ter também investimentos que veio de fora também, de grupos internacionais de fora que investiram na dissensão interna da igreja, também do neopentecostalismo. Investiram no movimento neopentecostal, tá certo? Para, de todas as formas, diluir a identidade católica no maior país católico do mundo, que é o Brasil. Então, o Brasil, depois do Vaticano II, nos anos 70, nos anos 80 e anos 90, quer dizer, você pode ver, a invasão dos fiéis foi aumentando, a teologia da libertação graçou, até que Papa Bento XVI, ainda enquanto cardeal Ratzinger, tem toda uma brecada em 1984, quando ele puniu Leonardo Boff, né, com o seu livro Igreja, Carisma e Poder, mas já havia naquela época bispos cardeais, como Dom Paulo Evaristo Soares em São Paulo, e tanto Dom Cláudio Humos em Fortaleza, e tantos outros que ocuparam postos, e você veja, e chegaram não só a ocupar postos no episcopado brasileiro, como também no episcopado internacional, até mesmo dentro do Vaticano, chegando a cardeais, e chegamos ao estado que nós estamos vendo hoje, e que, infelizmente, esse relativismo, essa dubiedade, essa visão tíbia da defesa da fé, em que a verdadeira sã doutrina parece estar meio que posta de lado, e houve uma ideologização, uma politização cada vez maior da fé. Só que esse grupo, digamos assim, que ideologizou, é uma minoria, nunca foi a maioria. Só que é uma minoria que ocupou postos de decisão. Eles chegaram a ocupar os mais altos postos de decisão. E nós estamos vendo hoje uma situação assim. Muitos sacerdotes, bispos e cardeais, inclusive, ocuparam postos de cima com essa visão ideologizada e está, digamos assim, dificultando enormemente a vida dos fiéis, leigos principalmente, e padres também, que querem defender o que a igreja sempre defendeu. A sua sã doutrina. Então, nós estamos vivendo muito esse dilema. E no Brasil, principalmente agora, no pontificado do Papa Francisco, parece que a coisa tomou uma dimensão de que aqueles que haviam fazido aquele estrago no final dos anos 70, no começo dos anos 80, tá? Voltaram à tona, estão sendo prestigiados no atual pontificado, né? Eles tentam de todas as formas, com eufemismos e com uma linguagem, né, muito equivalente à linguagem da ONU, linguagem das grandes nações, com um discurso cheio de eufemismos, como está nessa carta.
tá certo? Um palavreado bonito, mas que para quem sabe ler, a gente sabe muito bem aonde eles querem. Eles querem, esses que se manifestaram, eles querem dar sequência a uma visão, né, de igreja que não é a visão da maioria. E o que aconteceu no Brasil? Um fenômeno muito importante que aconteceu nas eleições de 2018. A sociedade brasileira, o povo brasileiro, tá, que é a maioria profundamente conservador, cristão e católico, tá, a maioria reagiu contra o governos, não só do governo lulopetista, mas os governos da redemocratização, os governos de esquerda, os governos com essa visão socialista, né? Então, o que acontece? Houve uma reação porque a corrosão dos valores morais, a corrosão das instituições, principalmente a corrosão da primeira e principal instituição, que é a família, foi crescendo de uma tal forma que a reação veio. E o único candidato naquele momento, naquilo que fez contraponto, tá, a isso, foi o Bolsonaro, em 2018, e foi eleito. Então, foi um momento que o Brasil real, o Brasil conservador, o Brasil teve uma chacoalhada, digamos assim, mas com uma direita, com um movimento conservador ainda desorganizado, incipiente, procurando se encontrar aqui e ali, mas deu uma resposta nesse sentido nas urnas. Mas numa realidade, né, deflagrada por dentro, dilacerada por dentro. E a Igreja Católica, é importante saber assim, que ela não tem mais aquele grande protagonismo que já teve, tá? Por conta desses problemas todos, que poderia ter e assumir. Então, nós estamos vivendo essa situação dessa forma, e a gente, enquanto leigos, enquanto católicos, a gente precisa reagir, precisamos nos manifestar. Então, eu quero dizer o seguinte: a carta, ela expressa o pensamento de uma minoria de bispos, que são aqueles bispos da teologia da libertação. Você veja, Dom Cláudio Umes, tá todos lá, Dom Leonardo Steiner, todo mundo conhece, todo mundo, que os católicos sabem muito bem quem estão nessa carta. E sabemos também o que eles defendem, e sabemos que o que eles defendem, o modo de vida, a visão que eles têm, repito, não é a visão da maioria dos católicos, que silenciosamente está vivendo, como você falou, esse martírio branco. Muitas vezes sem saber como reagir a isso, porque esses com essa visão ocuparam os altos postos de decisão. E a gente, enquanto católico, a gente sabe que a igreja é uma monarquia, né? E a gente tem dificuldade de lidar com o questionamento dessa realidade, só que nós não podemos nos omitir, né? A igreja está dilacerada por dentro, não há uma convergência ou um esforço de convergência para fazer com que prevaleça a verdadeira sã doutrina católica. As nossas catequeses estão, sabe, praticamente... as nossas catequeses estão, assim, muito distantes daquilo que deveriam fazer em termos de dar a verdadeira formação religiosa para as nossas crianças e adolescentes. As famílias estão aí abandonadas, as pastorais estão realmente, muitas delas, não alcançando com seus objetivos. A igreja está dilacerada por dentro. E o que nós temos que fazer? Nós temos que reagir de forma responsável, de forma crítica, consciente, mas por amor à igreja. Então, eu quero chamar a atenção nesse primeiro momento disso, quer dizer, no Brasil, a Igreja Católica, ela não tem uma maioria, tá certo, que acena com isso. Eu converso com muitos bispos, em particular, converso com em vários encontros. Muitos querem encontrar uma forma de resolver isso, mas encontram muitas dificuldades. E muitos bispos, por exemplo, já chegaram para mim e falaram assim: olha, precisamos que vocês, leigos, tá certo? Vão às redes sociais, façam um trabalho de eles, padres e bispos verdadeiramente comprometidos com o evangelho hoje, estão sofrendo perseguição dentro da igreja, sim, estão sofrendo retaliações, eles têm dificuldade de subir, digamos assim, de assumir uma paróquia como pároco, de assumir uma função diretiva numa instituição. Então, o boicote, a sabotagem, o patrulhamento, o silenciamento, isso está muito grande, e infelizmente no atual pontificado, que é um pontificado muito controverso, do ponto de vista político, principalmente, com escolhas equivocadas.
abraçando a agenda do globalismo, abraçando a agenda da ONU, quer dizer, onde já se viu o arcebispo Dom Marcelo Sanches Sorondo fez uma declaração outro dia dizendo que pela primeira vez na história o magistério da igreja está totalmente alinhado com o magistério do ensinamento da ONU. Quer dizer, abriu as portas da Pontifícia Academia das Ciências para os piores inimigos da igreja, para abortistas, para defensores do controle populacional, para a própria Fundação Rockefeller, pela primeira vez na história, agora em novembro do ano passado, fez um workshop dentro do Vaticano. Então, tudo isso é preocupante, porque esse direcionamento político, né, no atual pontificado, compromete em alguns pontos, aquilo que é a coerência de 2000 anos de tradição da igreja. Quer dizer, nós temos uma sólida doutrina moral, uma sólida doutrina social, e em muitos pontos não bate. Por exemplo, a questão do ambientalismo, que foi abraçado pelo atual pontificado numa única encíclica. Veja bem, o Papa João Paulo II teve muitas encíclicas, todos os papas, todos eles tiveram muitas encíclicas, tá? E o atual pontificado só teve uma encíclica, que foi a Laudato Si. E essa encíclica, a única encíclica em 7 anos, é uma encíclica que praticamente abraçou a agenda da ONU. Então, tudo isso é muito preocupante, porque isso cria dificuldades internas para que a igreja reencontre aquela unidade que sempre foi característica da sua história. Há então, digamos assim, a impressão que se tem é que há duas igrejas caminhando, é o joio e trigo que caminha junto, mas não somos nós que não somos nós os juízes de fazer a colheita desse joio e trigo, mas podemos e devemos, para não nos omitirmos, vir a chamar a atenção daquilo que deve ser feito, a coerência de vida que tanto os sacerdotes quanto os leigos e os católicos devem permanecer. Então, de cara, eu quero dizer assim, primeiro, não é a maioria, né? Não é a maioria dos bispos que assinaram essa carta, mas essa minoria barulhenta está fazendo um grande estrago, está tendo uma visão política muito equivocada, já está sendo questionada há muito tempo por vários setores da igreja, mas que por conta de tudo isso vem encontrando muita dificuldade, e ainda mais num contexto agora de poder tecnológico, de mídias, de controles diversos que você tem hoje, a dificuldade é muito grande. Mas eu acredito que eu tenho muita esperança, né, de que a gente possa, né, encontrar aí meios possíveis para fazer valer a verdade e reafirmar o compromisso que nosso Senhor Jesus Cristo pede para que, enquanto católicos, possamos sempre fazer. Professor, o senhor falou que não é a maioria, mas mesmo que não sejam 152, nós temos mais de 300 bispos, né? Não sei exatamente o número atual, mas eu considero um número alto, é por volta de 40%, né? Isso é muito grave. Então, assim, por conta dos equívocos que nós vamos citar aqui, claro que deixo claro e reitero que não estamos julgando a intenção de ninguém, nós não sabemos o que passa no coração de cada um desses sacerdotes, nós sabemos que os sacerdotes são, sim, os prediletos de Nossa Senhora, são os cristos na terra, mas precisam seguir a doutrina, precisam seguir o evangelho. Só um parênteses, Priscila, porque depois a gente pode retomar isso, mas só um parênteses. Quando eu falo que, que é uma minoria, eu quero dizer o seguinte, é uma minoria barulhenta, atuante, militante, que está fazendo um estrago descomunal, ponto. Aí os demais, está prevalecendo a omissão. Então, os demais estão omissos. Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Eu não estou querendo dizer que existe uma minoria e a maioria está... Não, o restante está omisso. Então, isso é importante deixar claro. Se eles se pronunciarem, aí é que eu acho que vai virar uma guerra dentro da igreja. O que é pior, né? Vai gerar pode gerar um cisma. Isso é tão grave. Isso é tão grave, por isso que eu peço, se for, a gente tem que deixar claro, como o senhor falou, não queremos ser injustos, não estamos aqui condenando ninguém, mas se for para ter o critério de vamos para águas profundas, o que eu já acho que é errado, né? Entra no clericalismo,
Mas se for para falar de governos, então fale igualmente de todos, né? Sejam críticos de todos. Então, não tem um parâmetro. O que dá a entender que tem, sim, uma ideologia por detrás disso, sobretudo porque nós temos fotos disponíveis na internet de reuniões da CNBB com líderes do PT, que é o partido que trouxe... Aliás, o senhor Lula, ele tem um vídeo disponível na internet, que qualquer um pode acessar, afirmando claramente que ele trouxe a teologia da libertação para dentro da Igreja Católica no Brasil. Ele é o responsável por isso. Com ele eu posso me estressar, né? Ele é o responsável pelo comunismo dentro da Igreja Católica. E eles ainda defendem esse homem. Aí vamos lá, nós somos católicos, somos misericordiosos. É bem verdade que todos nós temos a possibilidade de nos converter até o último segundo de vida. Eu creio firmemente nisso. Então, não podemos condenar ninguém. O senhor Lula pode ter o seu momento de conversão no último segundo de vida. Porém, enquanto estiver fazendo tudo errado, temos que mostrar que ele está fazendo tudo errado e o mal que ele fez para a Santa Igreja de Cristo. Isso é um mal tremendo. Ele está trazendo uma ideologia... O comunismo é criado por Satanás. Nossa Senhora avisou em Fátima, não é à toa. Ela avisou em Simbres, não é à toa. Para a gente orar, porque é diabólico. Então, você veja... O poder nas mãos, eu não sei se o senhor consegue, eu procurei tanto na internet, certa vez eu ouvi que um santo, eu não consigo achar o nome desse santo, se alguém souber aí, por favor, me diga. Eu procurei, não encontrei. Um santo disse que a mão de um sacerdote tem mais poder que uma bomba atômica. E eu acreditei tanto nisso, tanto que eu tive tantas curas. Eu não perco a oportunidade de pedir uma bênção para um sacerdote. Eu não perco a oportunidade de pedir uma bênção para um bispo, então, que dirá. Eles têm um poder tão grande naquelas mãos deles ungidas, não importando se eles são santos ou pecadores, porque a graça vem do céu. Eles são especiais, ainda que sejam pecadores. E ao invés de usar esse poder que eles receberam do alto para servir ao próximo, para servir o corpo místico, eles estão se engajando na política e ainda fazendo besteira, porque não está alinhado com a verdade. O que eles estão citando, pelo menos nessa carta, tem várias outras situações. Como é que fica se reunindo? O que eles podem argumentar? Nós nos reunimos com vários líderes. Os senhores se reúnem com o Bolsonaro? Os senhores procuraram o Bolsonaro antes de fazer essa carta aberta? Outro ponto que eu queria colocar eu penso que temos sempre que considerar a misericórdia, sempre. Estamos no tempo da misericórdia, antes da justiça vem a misericórdia, então o Senhor quer salvar a todos, os bons e os maus. Então, ai de nós se não considerarmos a misericórdia. E a misericórdia não é passar a mão na cabeça da pessoa que erra. A misericórdia dá oportunidades, é mostrar, olha, está errando, está indo pelo caminho errado, é ter paciência. Nem sempre a gente tem, falo por mim, mas a gente dá as oportunidades. E por exemplo, com o Bernardo Kister, eles falam que ele não teve misericórdia porque ele jogou a lama no ventilador, ele falou no YouTube toda a verdade, não sei o que. Por que ele... Será que ele... Aí eu não sei, eu não perguntei para ele, eu não vou afirmar. Será que ele não passou... não mandou alguns e-mails para esses bispos alertando-os? Segunda questão que eu diria aí, será que 50 anos de erro que eles estão vendo do comunismo tomando conta da Igreja Católica, corroendo a Santa Igreja de Cristo, a igreja que o Nosso Senhor fundou, e eles não fazem nada, o silêncio deles é mortal para a igreja, é mortal para as nossas almas, tem almas se perdendo por causa disso, e principalmente dos sacerdotes que apoiam isso, equivocadamente ou não. Então, é obrigação deles isso. Então, faltou misericórdia. Será que faltou misericórdia ou será que o próprio... Perdão, pode falar, doutor. Então, você veja, é assim, como eu disse, a gente precisa ter
o olhar para a realidade, os problemas, nós temos fé, eu quero deixar bem claro que sempre que eu me posicionei como católico, eu sempre me posicionei como alguém que tem fé, tá? Então, isso é um primeiro ponto importante. E quando a gente tem fé, a gente sabe que o olhar da fé está relacionado com essa questão, isso tem a ver com as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. As três têm que caminhar juntas. Não é difícil, não é fácil no momento que nós estamos vivendo, tão complexo, tão convulsivo, tão turbulento, tão caleidoscópico, a realidade que nós estamos vivendo tão caleidoscópica, você conseguir, né, buscar as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Isso não é retórica, não. Para quem tem fé, para quem é católico, isso não é retórica. Então, o que acontece? É preciso o seu fermento na massa, tá? Então, nós temos, eu sempre que posso, sempre que pude, de conversar com bispos, com sacerdotes, com formadores de opinião, com tomadores de decisão, nós sempre conversamos, chamando atenção, levando informação, chamando a realidade. Não foram poucas as vezes que falamos, indagamos como que a Fundação Ford, por exemplo, investe na Caritas, por exemplo. Isso é um escândalo. Já falei isso para vários bispos, pessoalmente. Isso é um escândalo, a Fundação Ford investir dinheiro na Caritas Internacional, etc. E por aí afora. No Brasil também. A gente sabe o trabalho corrosivo que fez Leonardo Boff, toda a teologia da libertação, os resultados, os frutos estão aí, tá? Agora, aquilo que eu vinha dizendo, infelizmente, tá? Eles ocuparam os altos postos. Eles chegaram lá, ocuparam, porque a estratégia deles, a estratégia do pessoal da teologia da libertação foi justamente essa: nós vamos ocupar os altos postos e vamos tomar decisões de cima para baixo, e o questionamento vai ser dificultado, digamos assim, não vou dizer que vai ser impedido totalmente. Então, isso criou uma dificuldade muito grande para nós católicos de agir, porque, veja bem, eu me lembro muito bem, por exemplo, se você pegasse, por exemplo, o catecismo da Igreja Católica, e fosse fazer a catequese, e fosse para a igreja e visse que havia ali uma ressonância, isso dá uma força muito grande, mas quando você vai catequizar e vê que não tem mais ressonância, isso cria uma dificuldade muito grande. E a gente não pode ter a tentação do desespero. Eu sempre falei isso para o pessoal. O cristão não pode ter a tentação do desespero, porque nesse caso o Lutero também caiu nessa. Tá certo? O Lutero também caiu nessa, na tentação do desespero, e fez o que fez. Tá certo? Então, o que a gente precisa fazer? Fazer que nem, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Pega o século XVI, né? Quando houve a Reforma Protestante. Olha como é que estava a igreja naquele período, tá? Estava desboroando tudo, estava assim, problemas por tudo quanto é lado, tá certo? O que aconteceu? A Contra-Reforma. Vieram grandes santos. Por exemplo, eu me lembro aqui o Papa São Pio V, o trabalho que ele fez, extraordinário, com o Catecismo de São Pio V, a Missa de Rito Romano, que foi instituída por ele, tá? Foi o primeiro Papa, inclusive, a usar o hábito branco, né? O São Pio V. Então, você veja, a fundação da Companhia de Jesus, né, no século XVI, tantas iniciativas que ocorreram com frutos maravilhosos, com frutos civilizatórios, com frutos edificantes, tá certo? Vieram de homens santos. Então, eu penso que hoje, eu não perco a esperança, Priscila, de forma alguma, de que esse é o tempo assim, propício para a santidade. É um grande desafio no século XXI, olha, com o neopaganismo global, esse ambientalismo, por exemplo, que está em nível global, ele é neopagão, muito mais radical do que lá atrás. Ele está aí. Quer dizer, a agenda contra a vida, contra a família, a agenda anticristã, que o poder global já há um tempo está querendo impor no mundo inteiro, é um grande desafio para aquele que é cristão fazer o contraponto. Como fazer esse contraponto? É um grande desafio. Aí eu quero dizer também uma coisa que é muito importante, que é assim, pelo menos é o que eu penso a respeito nesse aspecto. Lema de São Bento, ora et labora. O que eu vejo também, muitos leigos também, inclusive, só ativistas. Então, acontece muito isso, só ativismo, sem a oração.
E também o contrário também. Quer dizer, você só fica na oração e não faz um trabalho de ação. Então, você conjugar isso é um grande desafio, tá? Eu não posso também saindo, digamos assim, num processo, porque o que a gente percebe é que existe está havendo um processo de protestantização da igreja em vários níveis, que é a intenção dos seus inimigos, radicalizar um processo de protestantização da igreja e acabar com a identidade católica, com a rica identidade católica que a igreja tem de séculos, tá certo? A devoção aos santos, a questão dos sacramentos, o ataque aos sacramentos, como a gente viu nessa pandemia, é algo assim impressionante. E a gente fica com dor de ver sacerdotes e bispos dando anuência ao que aconteceu, igrejas fechadas, fiéis sem sacramentos, idosos sem os sacramentos, sem a penitência, sem a Eucaristia, sem visitas, né, aos enfermos, etc. Que coisa, nunca aconteceu isso na história da igreja, tá certo? Sempre nas piores crises de guerras, de pestes, de epidemias, você sempre teve o sacerdote, o católico, aquelas pessoas que iam ao encontro do sofredor. E a gente percebeu que nesse ano de 2020, isso não foi o que aconteceu. Então, isso mostra uma situação de debilidade muito grande, né, daqueles que têm poder, que alcançaram esses altos postos, e serão, e pode ter certeza que esses que teriam o dever e a missão de serem aqueles que afirmam a fé e não fizeram, com certeza, com certeza serão muito cobrados, porque o Evangelho diz, ao que muito foi dado, muito será cobrado. Agora, que o rebanho católico está com falta de pastoreio, isso aí é visível, tá? Isso aí é visível. Falta de pastoreio, falta de comprometimento, tibieza na defesa da fé e tudo mais. Esses são os problemas que nós estamos vivendo nesse processo. Além daquilo que a gente sabe na questão ideológica, a questão, por exemplo, você citou a questão do comunismo. Você tem que lembrar uma coisa que aconteceu no Vaticano II, que eu considero que foi muito grave, foi o seguinte: quando o Papa João XXIII fez a convocação do Vaticano II, bispos do mundo inteiro fizeram cartas para o Papa João XXIII, sugerindo encaminhamentos nos debates do concílio. Então, tipo assim, sugerindo o que deveria ser debatido no concílio. Então, houve várias cartas do mundo inteiro. E muitas e muitas cartas de bispos do mundo inteiro pediram clementemente ao Papa João XXIII que houvesse uma retumbante condenação ao comunismo pela parte da igreja, que fosse algo solene, tá? Retumbante. E aí o que aconteceu? O cardeal Bea, né, ele queria trazer o ortodoxo, ele queria trazer o patriarca de Moscou para participar do concílio, tá? E a União Soviética, comunista. E eles defendiam uma ala, essa ala, sempre a ala minoritária barulhenta, defendia o quê? O ecumenismo, tá certo? Essa coisa do ecumenismo. Então, houve ali, no começo do Vaticano II, houve um debate interno entre condenar o comunismo ou acatar o ecumenismo. E nesse debate interno, acabou prevalecendo, para trazer o patriarca ortodoxo russo para participar do concílio, eles aceitaram não fazer a condenação solene ao comunismo que se fazia necessária, tá certo? De forma a corroborar o que já havia sido escrito em vários documentos anteriores de vários papas, e aceitaram, né, a sedução de um ecumenismo que vai dar no relativismo e no desmonte que nós estamos vendo hoje, com as consequências que nós estamos vendo para a identidade católica. Então, quer dizer, o Vaticano II, ele tem né, vários questionamentos sobre decisões tomadas e sobre interpretações dessas decisões tomadas, que os resultados estão aí. Não adianta os bispos, por exemplo, virem com discursos cheios de eufemismos, porque pelos frutos conhecereis a árvore. Já se passaram 50 anos, tá certo? E veja como que a igreja está. O que eu fico, assim, impressionado de ver, Priscila, é o seguinte:
Se você pegar o concílio, se você pegar o concílio de Trento, joga 50 anos depois, como é que estava a igreja? Revigorada. Tá? Aí você pega o Vaticano II e joga 50 anos depois, como é que está a igreja? Debilitada. Então, o que aconteceu? Essa pergunta os bispos têm que fazer. Porque a realidade está mostrando. Você teve 21 concílios na história da igreja. Todos os concílios revigoraram a igreja, deram vigor, força à igreja, tá certo? E por que o último concílio debilitou a igreja? Essa é uma interrogação que se faz necessária à nossa geração e à geração dos cardeais, dos sacerdotes que aí estão. Esse é um desafio muito grande a se refletir. Eu quero lembrar no século IV, quando o arianismo tomou força, né, por toda a cristandade da época, muitos bispos, muitos sacerdotes, até o Papa da época ficou seduzido pelo arianismo. O que fez Santo Agostinho, por exemplo, Santo Atanásio, mas Santo Agostinho também, né? O que eles fizeram? Como bispo, isso que eu acho admirável, Santo Agostinho era um bispo, coragem de anunciar o evangelho com a verdade e a caridade. Então eu sinto falta hoje, eu vou ser bem franco, Priscila, eu sou leigo, mas pode ter certeza que se eu fosse bispo, se eu fosse sacerdote, eu não ficaria omisso, não. Porque os bispos têm o dever, né, de fazer como Santo Agostinho. Condenou o arianismo. Disse que era um erro, como eu estou falando como leigo, é um equívoco, um erro, a atual política de abraçar o ambientalismo e a agenda da ONU. É um erro político, é uma visão equivocada do ponto de vista político. Agora, só que nós temos o Papa Francisco que deu uma declaração numa entrevista na Atividade Católica, logo no começo do seu pontificado, onde ele deixou bem claro, nunca fui de direita. Deixou bem claro, ele disse ipsis literis isso. E ele veio de uma formação da teologia do povo da Argentina, que é um viés também que tem ponto de encontro também com o que muito se defende com a teologia da libertação, tá certo? E acolheu no Vaticano vários líderes da teologia da libertação, o próprio Gustavo Gutierrez, escrevendo cartas para Leonardo Boff, inclusive o próprio Boff disse que ajudou a escrever a Laudato Si, etc, etc, etc. Então, esse é o contexto que nós estamos vivendo. Eu diria que o atual pontificado, ele é um pontificado problemático para os católicos. Tá? E nós temos que entender essa carta, né, à luz desse conjunto de fatores, tá certo? Os bispos estão fazendo um posicionamento, tá certo? Só que esse posicionamento não condiz com a maioria do que pensa o povo brasileiro nesse sentido. Me passaram aqui os dados, são 310, nós temos 470 bispos e 310 na ativa, né? Então, por volta de 150, 130 escreveram essa carta, é um terço, né? Corresponde a mais ou menos um terço, escrevendo, corroborando o que está escrito nessa carta, independente de estar plenamente consciente ou não. Voltando só para fechar o que eu estava falando sobre a misericórdia, todos podemos errar e Jesus, ele quer a misericórdia e quer nos perdoar, mas a questão devemos uns exortarmos aos outros, né? Lógico, a exortação já por natureza é com amor, chamando a pessoa à razão pelo erro que ela está cometendo. Então, assim, a ideia aqui é comentar a carta, se a gente for falar, eu entendi que o senhor está querendo dar luz a tudo que aconteceu para que culminasse na situação que a gente está hoje. Mas eu entendo que o principal causador disso tudo é o senhor Lula, né, que ele trouxe o comunismo para a Igreja Católica e inseriu propositalmente, ele fala claramente, né, para que virasse curral eleitoral para ele, né? Então ele corrompeu por dentro a Santa Igreja de Cristo e muita gente está entrando nessa, sobretudo os sacerdotes. O que eu queria atentar
é que eles escreveram uma carta pública, e o que eu ia falar da misericórdia o certo, ao meu ver, é a gente chamar em particular e alertar. Como nós não conhecemos, eu não conheço esses bispos, não tenho acesso a eles, eu escreveria para eles. No entanto, eles fizeram uma carta aberta. A minha pergunta eles tiveram misericórdia e procuraram o presidente Bolsonaro para conversar com ele? Outra coisa, se eles já lançaram a carta aberta, felizmente ou infelizmente, vazou, de qualquer maneira, eles iriam publicar, né? Eles só queriam uma aprovação, um aval aí. Isso foi aberto sem dar chances do governo se explicar, se posicionar, e tem coisas ao longo da carta que estão equivocadas. Eu gostaria de ler, que eu separei aqui alguns pedaços, porque para a gente pontuar. Então, eles falam aqui: o Brasil atravessa um dos períodos mais difíceis de sua história. Será que é um dos períodos mais difíceis? Nós tivemos 16 anos de corrupção. Nós estamos sangrando, mas é porque estamos nos libertando, né? O povo está acordando e está querendo defender a família, está querendo defender aquilo que a doutrina social da igreja prega, como, por exemplo, o direito ao porte de arma, para defender a sua vida, a sua dignidade e o seu patrimônio. Aonde que isso está errado? Né? Então, esse governo, ele defende a família, ele condena a ideologia de gênero, ele quer estimular o cidadão de bem, porque o cidadão que, infelizmente, está no erro, que está assaltando, está roubando, está traficando, todo mundo tem arma. Então, os governos esquerdistas, eles só apoiam o desarmamento para poder nos escravizar, tal qual ocorre na Venezuela. Então, eu só queria entender por que não há críticas, não houve críticas igual, à mesma altura, para os governos anteriores. Veja bem, um dos signatários dessa carta é o Dom Cláudio Umes, tá? É um dos signatários. O Lula foi cria do Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio Umes, lá no ABC, tá certo? Todo mundo sabe, fez o Lula, a carreira política do Lula começou com as bênçãos de Dom Cláudio Umes. E depois que o Lula foi... mesmo depois que o Lula deixou a presidência da República, nos seus 2 mandatos, há fotos do Dom Cláudio Umes no Instituto Lula, sendo recepcionado pelo Lula, etc, etc. Eu me lembro que em 2005, só para você ver, um dos signatários da carta, né? Eu lembro que em 2005, né, no auge do mensalão, quando já estava todo mundo falando na corrupção do mensalão, que não tinha nem o petrolão ainda, tá? O Dom Cláudio Umes foi ao Roda Viva, né, no programa Roda Viva, e lá pelas tantas, algum jornalista perguntou para ele o que ele achava do Lula, isso já no auge do escândalo no mensalão. O Dom Cláudio Umes disse que Lula era honesto. Chegou a falar isso no Roda Viva. Então você veja, esse é um dos signatários da atual carta, que foi o protagonista do Sínodo da Amazônia, que no ano passado você viu como que os católicos do mundo inteiro reagiram contra as barbaridades que foram propostas no Sínodo da Amazônia, que só não foram aprovadas todas porque houve muita pressão dos católicos do mundo inteiro. Professor, certo? deixa eu só voltar aqui para a carta, porque senão perde a linha da live, né? E o pessoal se desinteressa. Eles falam aqui que o Brasil está passando uma tempestade perfeita por conta da crise na saúde, obviamente que ninguém teve controle sobre isso, e sem precedentes, com um avassalador colapso da economia, ok, e com a tensão que se abate sobre os fundamentos da República, provocada em grande medida pelo presidente da República e outros setores da sociedade. Provocada pelo presidente da República, o presidente está defendendo o povo brasileiro, o presidente está tomando atitude, ele só não está destinando dinheiro, que, infelizmente, os corruptos, não vou entrar em detalhes, todo mundo já sabe, está em toda a internet, todas as redes,
eles estavam acostumados a receber. Como não estão recebendo, eles estão distribuindo. É simples assim. Então, e ele está garantindo até agora o auxílio emergencial, que é uma medida muito importante, que atendeu aqueles que ficaram vulneráveis a essa avalanche que houve em 2020, provocada por essa agenda global que nós estamos vendo. Se não fosse esse auxílio emergencial, o Brasil era para ter quebrado. Em 1 ano e meio, ele fez a transposição do Rio de São Francisco, que ficou mais de uma década lá na mão do Lula. Como é que pode? Isso é uma injustiça. Como eu falei, a gente tem que se basear em fatos. Quando você critica sem ter ideologia, você fala, não, aqui entre aspas, né, digamos uma pessoa que detesta o Bolsonaro, não, mas aqui, realmente, ele fez certo. Aqui, ele também fez certo. Não é possível. Quando você é baseado em fatos, você não tem ideologia, você não quer criticar só por criticar, para ir contra, para queimar o filme, literalmente, você vai ser honesto. É honestidade intelectual. Né? Só então, parênteses nessa eu gostaria de perguntar aos senhores bispos aonde que o presidente, quando come e por quê, eles afirmam que o presidente da República é responsável pela atenção sobre os fundamentos da República. Eu gostaria muito que eles elucidassem isso. Só uma questão aí nesse ponto, que é o seguinte. Primeiro sobre essa questão que foi provocado. Tá. O que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, que quando surgiu a pandemia, em março, havia muita imprecisão, muita desinformação. Até hoje, há muitos questionamentos, e há muito questionamento sobre o tipo de isolamento social horizontal feito no mundo. Há muito questionamento disso, tá certo? E daqui a 10, lá para frente, você vai ver que haverão estudos que vão reprovar as medidas desproporcionais que foram adotadas. Então, veja bem, o que aconteceu com a igreja? Tá? Ela foi imediatamente conivente com as medidas desproporcionais, tá certo? Então, não podemos dizer que foi provocado por um e por outro. Houve realmente uma avalanche de acontecimentos que fugiu, né? Não tinham que se fazer, e as medidas que foram necessárias serem tomadas, elas foram tomadas, preocupando-se, inclusive, pelo que eu vi, eu estou falando assim, de modo assim, bem prudencial, a preocupação do presidente inicialmente foi realmente com a economia quebrada, os informais que ficaram sem atividades de ganha-pão. Essa preocupação tinha um viés social, sim, de preocupação social. Como é que ficariam essas pessoas se as medidas foram desproporcionais? Porque quem pôde ficar em quarentena é quem tinha condições de que a renda, ou fosse servidor público, ou tinha renda. Então, houve essa preocupação, sim, social nesse sentido. E isso não foi contemplado nessa carta. Essa atenção não foi contemplada nessa carta. Então, e eles falam que é um momento para a gente não ter ideologia, que a gente precisa se unir. Beleza, isso tudo é muito bonito. E é justo, e é o que nós acreditamos realmente, todos nós católicos acreditamos. Essa realidade, eles citam, não comporta indiferença. Então, aí eles dizem que é dever de quem se coloca na defesa da vida posicionar-se claramente em relação a esse cenário. Nós nos posicionamos. O Bolsonaro, ele ofereceu auxílio para 40 milhões de brasileiros, uma coisa assim, e inclusive teve muita gente que estava desviando, né? Mais de 2 milhões pediram indevidamente, né, tendo recursos, e ele descobriu, o governo Bolsonaro descobriu, foi atrás e está resgatando esse dinheiro. Os senhores já viram esse tipo de atitude nos governos petistas? Eu gostaria que os senhores descrevessem uma situação dessa, porque realmente eu não vi, né? Então, é um governo honesto que está buscando acertar, está acertando muito mais do que errando. É claro que erra. Eu gostaria de continuar, professor, porque tem muitos detalhes. Claro. Eles falam aqui que as mazelas que se abatem sobre a casa comum, ameaçada constantemente pela ação inescrupulosa de madeireiros, garimpeiros, mineradores, latifundiários e outros defensores de um desenvolvimento que despreza os direitos humanos e os da mãe terra. Tá, deixa eu falar uma coisa sobre isso aí, rapidamente. Não saiba Nossa Senhora que é nossa mãe.
Tá, deixa eu falar uma coisa sobre isso. Isso aí tem muito a ver com o Sínodo da Amazônia, tá certo? Sim. A questão é a seguinte, lembra-se que eu falei dos equívocos políticos do atual pontificado. Eu estou me referindo aos equívocos políticos, Sim. tá? Aos equívocos da divisão de decisões políticas. Por A isso questão que é o o ideal seguinte... que não se pronunciem sobre isso, Então, que a gente pois tem magistério. Eles têm que nos santificar, convoca o povo a orar, dobrar o joelho, a se confessar. As filas de confissões de comunhão estão lotadas, não tanto, porque agora, depois do Covid, o povo nem vai mais à igreja. Isso que é pior ainda, né? Já ia pouco, está indo menos ainda. Né? Mesmo com a igreja aberta, pelo menos aqui em Brasília. Então, assim, por que não ensina sobre o povo a se confessar? Eu não vejo um padre falando sobre isso. E todo mundo vai se comungar todo dia. Agora, confissão não tem. E outra, perdão, mas os padres estão confessando a gente somente em horário de trabalho. Eu quero saber quem trabalha, confessa que horas. Isso já faz tempo. Padre, por favor, pelo amor de Deus, me confessa. Eu já fui repudiada por não me confessar. Isso já faz tempo, desculpe, o celular tocou aqui. Isso faz tempo já que está acontecendo, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, veja bem, faz tempo que isso aí já está acontecendo, essa questão dos sacramentos, da confissão. São poucas as igrejas que atendem os fiéis antes da missa, a catequese totalmente fragilizada nos ensinamentos dos sacramentos, etc. Mas, voltando só à questão da carta que você estava mencionando, da questão dessa posição altamente parcial, porque o texto diz que é imparcial, ele é totalmente parcial e é ideologizado, totalmente ideologizado, tá? Contra a doutrina social da igreja, que inclusive eles citam que são a favor. Pois é, a política que tem sido adotada na Amazônia há muito tempo é contra o desenvolvimento responsável da Amazônia. Ponto. Tá certo? Eu vou te falar uma coisa, o Brasil é um país continental. Durante muito tempo, a população brasileira ficou na costa, nas regiões costeiras, durante muito tempo, tá? Só no século XX, praticamente, claro, já no século XVIII, mas só no século XX que a gente conseguiu adentrar bem, assim, povoar melhor o interior do Brasil, povoar melhor o interior do Brasil. A região menos povoada do Brasil é a região amazônica, e a mais rica. E você sabe que a riqueza de um país é o povo. Então, existe uma política internacional, uma política de controle global de depopulação, que é a questão do controle populacional. Então, existe uma política de depopulação. Não interessa que a Amazônia seja bem povoada. Não interessa aqueles que querem controlar as riquezas da Amazônia. Então, o que acontece? Muitos desses bispos que são signatários dessa carta não querem um verdadeiro desenvolvimento responsável da Amazônia. Então, o que a gente vê? Que existem iniciativas por parte do atual governo que tem um olhar querendo o verdadeiro desenvolvimento responsável da Amazônia. Então, aí você percebe um choque de visões políticas nesse sentido. Então, moral da história, a carta, ela também tem ela tem uma função muito interessante, tá? Que a gente já sabia, mas foi bom que aconteceu isso, porque pelo menos agora, para nós católicos, muitos bispos que estavam no armário mostraram a cara. Então tá aí, esses 100 e poucos que assinaram a carta, pronto, já mostraram a cara. Então isso foi positivo nesse sentido, tá? E muitos outros estão omissos ainda, entendeu? Mas de qualquer forma, é claro que a carta é parcial, é ideologizada, é alinhada com esse segmento da teologia da libertação, com essa visão globalismo, globalista, e que em muitos pontos, contradiz com a sã doutrina moral e social da igreja, em muitos aspectos. Essa é a realidade nossa como católicos. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. A igreja vive uma crise sem precedentes na história. Eu sempre uso aquela imagem da tempestade, né? Talvez a maior tempestade que atingiu a barca, tá certo? Mas, como eu falei no começo da nossa conversa,
tudo que eu me posiciono, eu sempre olho à luz da fé, com o olhar da fé. Eu não posso deixar não posso deixar de ter visto, não posso deixar de ver que naquele momento em que a barca estava em meio à tempestade, Jesus aparece, inclusive andando sobre as águas. Então eu tenho muita fé na presença real de Jesus, tá? Como cristão, e essa convicção é que me move, né, para, mesmo no tempo difícil que nós estamos vivendo, a evangelizar, porque aquilo que São Paulo apóstolo sempre disse, ai de mim se não evangelizar. São nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, é que nós precisamos ser luz do mundo, ser sal da terra e evangelizar. Como fazer isso? É uma interrogação, o como fazer. Se os nossos pastores, os nossos padres, os nossos sacerdotes, os nossos bispos, os nossos cardeais estão omissos ou coniventes com políticas que ferem ao ensinamento do verdadeiro magistério da igreja, nós temos que voltar ao nosso coração em oração e pedir em oração aquele que é o Senhor da vida, que nos deu o dom do entendimento, o dom do discernimento, para dentro da nossa realidade fazer o que está ao nosso alcance, porque eu tenho assim, convicção que aonde não chegamos, Deus chega. E olha, e quando a mão de Deus, quando Deus chega, a mão de Deus, ela é pesada para o iníquo e leve para o justo. Então, eu gostaria de dizer isso para você. A carta apresentou aí os 100 e poucos bis que mostraram a cara, ela é parcial, ideologizada, mostra uma fratura dentro da igreja, principalmente na igreja do Brasil, e que exige que os leigos se manifestem. E que exige que os leigos tenham a coragem de dizer, está errado essa postura, essa visão política, isso não condiz com a sã doutrina moral e social da igreja. E é assim que nós vamos ter que fazer e caminhar para que a gente tenha coerência, para que a gente tenha coerência com aquilo que, enquanto católicos, nós devemos agir nesse sentido. Então, eu penso que foi desse ponto, os nomes estão aí, a postura está aí, e pelos frutos conhecereis a árvore. Nós veremos, então, pelos frutos, como nós estamos vendo 50 anos após quando os segundos frutos estão aí, mas eu tenho esperança de que nós vamos conseguir, dentro das nossas possibilidades, do nosso alcance, fazer o que é possível. Mas eu achei que foi positivo a gente ter conversado sobre esse tema, né? É um tema que abre campo para muitas outras questões, mas eu reafirmo aos ouvintes, principalmente, o amor à igreja, a fé, porque eu não posso esquecer que Bento XVI, quando no ano da sua renúncia, ele declarou o ano da fé. Então, é muito importante isso. Nós não podemos, enquanto católicos, perder esse horizonte, o horizonte da fé. Professor, eu queria ainda considerar, o senhor precisa fechar a live? Não, pode, tá. Vamos prosseguir, sim. Tá, mas se o senhor precisar sair, o senhor me fala. Vamos prosseguir. Eu acho importante você pontuar os pontos da carta, eu estou deixando até que você pontue mesmo, para que eu faça esses contrapontos mais de conjunto, para a gente poder ter uma dinâmica mais pontual nesse sentido. Tá. Aí eles falam da Covid-19, né? Que eles assistiram sistematicamente a discursos anticientíficos, isso não procede, existem inúmeros estudos a respeito dos medicamentos que estão sendo indicados, né, para o combate da Covid-19. Inclusive, essa semana eu conversei com um médico e ele me disse que a ciência, ela sempre tem os dois lados, sempre, ela não é, por incrível que pareça, a gente pensa, não, ela é determinante, como a questão do ovo, faz bem ou faz mal para a saúde. Não, sempre tem variáveis, né? Então, que modificam os cenários dos estudos. Então, existe sim situações de pessoas que não tiveram eficiência no tratamento, mas por quê? Quais foram as doses aplicadas, em qual fase da doença que receberam o medicamento, e por aí vai. Isso tudo modifica o cenário, obviamente.
Então, isso aí também é improcedente. O próprio site portal do Ministério da Saúde tem inúmeras matérias sobre isso, tem lives sobre os secretários de saúde do Ministério falam sobre isso. E aí eles citam, tratando o Covid-19 como fruto do acaso ou do castigo divino. Vamos lá, nós estamos falando com pessoas católicas que creem em Jesus Cristo como o centro das nossas vidas, mas sabemos que o demônio existe. E não ignoramos a existência deles, porque senão seríamos dele, né? Senão seríamos heréticos. Sim, pode ser um castigo divino por conta do nosso pecado. Porque o pecado está abundante. E porque sacerdotes estão se preocupando com aquilo que eles não precisam se preocupar em demasia. Né? Podem sim orientar quanto à política, mas não se aprofundar em militar. Eu acredito que seja isso que a doutrina prega. Então, o que nós precisamos são, por que esses bispos não convocam o povo de Deus a orar, a dobrar os seus joelhos, a adorar o Senhor? Eu não vi nenhum bispo fazendo uma carta falando, olha, vamos aproveitar a pandemia para nos aproximarmos do Senhor, para criar intimidade com o Senhor. Vamos orar no quarto fechado com o nosso Senhor, vamos ler mais a Bíblia, os livros dos santos, os livros dos apóstolos da atualidade, vamos ler, vamos orar, vamos nos santificar, vamos entregar a nossa dor de não estar podendo comungar e ir à missa, vamos entregar a nossa dor, porque isso faz bem para a nossa santidade e principalmente para o corpo místico. Eu não vi ninguém ensinando isso. Sabe quem que eu vi ensinando? Os leigos, missionários, né? Não desistindo do povo de Deus. Agora, os sacerdotes, que deveriam estar fazendo isso muito mais do que os leigos, infelizmente não estão. Nossa Senhora avisou a Salete, né, que haveria uma grande apostasia, sobretudo do clero, e que o clero teria... a maior tristeza da nossa vida ouvir um negócio desse, mas a realidade é para ser dita, né? Haveria no clero cloacas de impureza. Então, aonde nós vamos parar? É bom que todos parem para pensar, será que eu estou abandonando o nosso Senhor Jesus Cristo? Será que eu estou militando e eu deveria estar santificando o meu povo? Eu sugiro, quem sou eu para dar ordem? Eu não sou santa, eu não sou Santa Catarina de Siena. Eu sugiro que esses sacerdotes são os queridinhos de Nossa Senhora, que eles parem diante do Santíssimo, sozinhos, em oração, e reflitam, e peçam ao nosso Senhor Jesus Cristo uma resposta. Pedi e obtereis, eu tenho certeza que eles vão ter uma resposta. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou indo pelo caminho contrário à sã doutrina? Isso é fácil de descobrir, a sã doutrina é fácil, isso, tem vários documentos aí. E aí eles falam que o desemprego se avizinha, e que a gente tem que manter, e que tem gente querendo manter o poder a qualquer preço e tal. Sim, o desemprego se avizinha. Por que os senhores não fazem uma carta? É uma sugestão, de verdade, eu não estou ironizando nem debochando, não. Falando sobre o povo de Deus servir. A fé sem obras é morta. Né? Cada um com seu dom. Se acha que não tem dom, descobre um dom. Para quem está em depressão, descobre. Tenta servir para você ver como a tua dor diminui. Né? Você guarda a sua dor no bolso e vai cuidar da dor do outro, como a sua dor diminui. Como você se santifica? Por que não tem cartas explicando a santificação? Por que não tem cartas explicando que somos a igreja da cruz? E sem cruz não somos igreja. E que a cruz nos santifica e é o caminho para o céu. E santifica os irmãos e ajuda o nosso sofrimento se entregue, devidamente entregue, ajuda as almas do purgatório e ajuda na conversão dos irmãos. Por que não tem carta aberta falando sobre isso? É sobre isso que eles têm que tratar. É cuidar do povo de Deus. Nós vamos vencer o vale de lágrimas que todos têm que atravessar sendo santos. E precisamos dos sacerdotes nos fazendo santos. É esse o dever deles. Ou estou equivocada? Eu creio que não. Não, falta a evangelização.
Esse que é o que está faltando, falta evangelização. Então, o que acontece? Por conta desse viés ideologizado, houve uma politização da fé, tá certo? E o resultado está aí, falta evangelização. O que aconteceu com essa pandemia? Houve um abandono, essa é a palavra, dos fiéis. As igrejas fechadas, né? Os fiéis sem sacramentos, os fiéis sem pastoreio, foi uma radicalização do abandono, com a conivência praticamente de quase todos. Eu não vi praticamente um bispo se manifestar no sentido daquilo que você está acabando de dizer, tá? Agora, o que eu quero dizer é assim, é com muita dor que nós, como católicos, vimos o que aconteceu esse ano. A instrumentalização ideológica da pandemia, coisa que a igreja não se pronunciou a respeito, pelo contrário. Eu estou vendo se omitiram e sendo coniventes com um novo normal desumano, antinatural e anticristão. Eles citam o novo normal nessa carta. Ele cita na carta o novo normal. No final da carta ele fala do novo, faz uma espécie de quase que apologia ao novo normal. E esse novo normal, ele é antinatural, ele é desumano e ele é anticristão. Tá certo? E ele é o caminho do globalismo, que nada mais é do que o governo único anunciado na Bíblia. Do anticristo, que é do anticristo, inclusive, né? Essa agenda do globalismo é a agenda do anticristo. Sim. Agora, passos largos. Claro, agora o que eu quero dizer, o que eu quero deixar claro para você e para os ouvintes, tá? Que eu sempre procuro me posicionar com essa linha, tá? Que é a linha que os santos se posicionaram, tá? Pode estudar a Bíblia de todos os santos, nas piores crises, mesmo Santo Catarina de Sena, que questionou papas na sua época, fez questionamentos pertinentes, os questionamentos foram pertinentes, como eu faço questionamentos pertinentes em relação a Papa Francisco, são questionamentos de leigo, como católico, são pertinentes, tá certo? Principalmente na questão da visão política, que o direcionamento político que nós estamos vendo, etc. Mas a questão é a seguinte, nós não podemos perder de vista que Bento XVI fala da igreja da minoria, daqueles que permanecerão fiéis. E a gente não pode esquecer de uma coisa, que o próprio Jesus, ele diz aos apóstolos, quando eu voltar, encontrarei alguém com fé. O que ele quer dizer com isso? Que é óbvio que durante e depois da grande tribulação, vai restar muito poucos que serão firmes e fortes e perseverantes na fé. O que eu peço a Deus, né, que eu peço em oração, é que nós sejamos esses poucos que poderemos dizer a nosso Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor, durante e depois da grande tribulação. Então quer dizer, é isso que nós não podemos perder de vista isso. Então, mesmo diante dos primeiros sinais de Apocalipse que nós vemos já, porque tudo que está acontecendo já são sinais de uma realidade convulsiva em nível global, mesmo diante de tudo isso, nós sabemos que temos um Senhor e um Salvador que retornará em poder e glória. Porque a grande tribulação, ela antecede a parousia, tá certo? Então nós sabemos que após a grande tribulação, nós teremos um encontro com a verdade, um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, que dividiu a história em antes e depois, e Ele é o Senhor da história, o Senhor da vida. Nós temos essa convicção e queremos estar com Ele na vida eterna. Então isso nos dá o combustível, a força, a paciência diária, a perseverança para viver esse martírio branco que você citou no começo, porque faz parte o sofrimento, a cruz, as dificuldades, as hostilidades cotidianas, as contrariedades, isto faz parte, tá certo? Da vida do cristão. Então, quer dizer, se os maus pastores, os maus bispos, eu quero deixar bem claro uma coisa,
tá? Que os maus pastores, os maus padres, os maus bispos não devem tirar de nós a fé. Isso é uma grande provação para nós. Uma grande provação da fé, da fé. Nós não podemos chegar a nosso Senhor Jesus Cristo e dizer assim, fraquejei na fé por causa dos maus pastores. Não é essa a desculpa que nós temos que dar. Nós poderemos dizer, fomos fortalecidos na fé, porque a gente não é fortalecido por nós próprios. A gente é fortalecido por Deus. Fomos fortalecidos na fé, tá certo? A despeito dos maus pastores. Tá certo? Rezemos pelos sacerdotes, como todos os santos pedem, porque eu conheço bons sacerdotes também. Conheço poucos e bons sacerdotes, que quando a gente vê, a gente fica admirado, tá certo? Você vê o Padre Pedro Stepp em Brasília, Padre Berardo Graz em Guarulhos, Padre Lodi, que são providas, tem vários padres que são homens santos, homens abnegados, que eu fico admirado de ver a seriedade com que eles levam o sacerdócio. Isso e uns bispos por aí também muito santos, mas não vamos citar para eles não serem perseguidos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu vejo, sim, eu vejo, a gente acompanha a aflição, assim, a tristeza, a dor no coração de muitos católicos, muitos que até já nem vão mais à igreja, inclusive, continuam católicos, mas nem vão mais, tão decepcionados que ficaram de tantas coisas. Apesar de tudo isso, tá certo? Eu quero reafirmar como católico a convicção de que o Espírito Santo é o Consolador, é promessa de nosso Senhor que Ele estará conosco até o fim. Então isso é muito... a igreja, né? A nós. Sim, isso é muito importante, tá certo? Porque a colheita não é aqui. A divisão dos bons peixes e maus peixes não vai ser aqui. Tá? Vai ser depois. Tá certo? Então, por isso que você falou na misericórdia, né? A gente reza e pede a misericórdia de Deus para todos, né? Porque todos nós estamos a caminho, e todos somos pecadores, e todos somos fragilizados, etc, etc. Mas a gente se empenha para que não haja a conivência com o mal e a omissão diante do mal. Então, a gente, como leigos, faz um clamor aos bispos. Sempre fizemos isso, você veja, nós somos a Basílica Aparecida, fizemos até um vídeo que foi feito, nós erguemos uma faixa enorme, assim, todos os bispos passando, queremos uma igreja sem comunismo. Fizemos isso na Basílica Aparecida, fomos lá dentro, clamando para que eles olhassem para aquela realidade. Quantas vezes fui a CNBB, eu fui a CNBB, nas assembleias da CNBB, para denunciar o lulopetismo, para denunciar aquelas políticas, né, alinhadas com o lulopetismo. Quantas vezes nunca houve omissão da nossa parte, mesmo sendo minoria, mesmo não tendo poder de decisão, mesmo sendo ridicularizado muitas vezes, sendo hostilizado muitas vezes, mas a gente fez a nossa parte, procura fazer a nossa parte. Então a igreja fala muito no protagonismo dos leigos, tá? Então eu fico feliz de ver você, jovem, leiga, católica, combativa, né? Atuante, interessada, né? Eu acho bonito isso, essa atitude sua, entendeu? Louvável. E peço a Deus que você persevere, a exemplo de Santa Catarina de Sena, que você citou, a exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, que também tinha muito como você ela era muito imperativa também, Santa Teresinha, né? E quando você lê a história de uma alma, você vê que ela entendeu o que tinha que ser feito e fez dentro dos seus 24 anos, etc. E tantos outros... Eu sou filha das duas, eu sou filha de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, né, que dá um grande testemunho de como é possível superar as fragilidades humanas, como é possível, como Deus é misericordioso na medida em que ele ouve, ele vê o coração da pessoa e ele resgata a pessoa. Eu estava até aqui lendo o Ângelus, na oração do Ângelus, a gente diz lá no final, que sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Então, quer dizer, a gente é conduzido, quer dizer, a gente não vai por nossa própria força. Para fechar aqui, Santa Teresinha usa uma imagem muito bonita, que ela chegou ainda no tempo de vida dela, conheceu, quando começaram lá na França, com os elevadores, né? Com os elevadores. Então, ela chegou a conhecer o elevador, finalzinho do século XIX, tá? E ela usa uma imagem assim, que a primeira vez que ela
andou de elevador, tá? Ela disse assim, que ela entendeu o que acontece com a gente, quer dizer, na verdade, é Deus que nos eleva. A gente não se eleva por nossa própria força. A ideia do elevador era justamente essa, quer dizer, é algo que é sobrenatural, daí a questão da comunhão dos santos, a devoção aos anjos e santos, para que nos conduzamos, que sejamos elevados, tá certo? A glória da ressurreição. Agora, infelizmente, muitos padres e bispos não falam mais isso, porque não tem isso aqui dentro, não tem essa convicção, essa vida, não tem a fé. Então, vários desses bispos que fazem isso, que estão alinhados com isso, conversei já com muitos deles, inclusive, a gente conversando com eles, a gente vê, gente, não tem fé, tá certo? Naquilo que se... nem adoram o Senhor. Pois é, padre, assim. Pois é, inclusive no modo como celebra a Eucaristia, então você veja, mas a despeito de tudo isso, o que eu quero deixar aqui para você e para os ouvintes, como católico, tá certo? Buscando a coerência de vida, nós precisamos, né, entender tudo isso e buscar em oração e pedir a Deus a força da fé. Porque é com essa força da fé que a gente vai ter força para superar todas essas tribulações e, se Deus quiser, fazer parte, né, daqueles que poderão dizer a nosso Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui, Senhor. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a respeito, né, de todos os problemas que estamos iniciando. E pontuando, né, o fato de que essa carta, ela mostra, pelo menos, a cara daqueles que estão, né, alinhados com essa visão ideologizada da igreja, e que, certamente, o apelo que a gente faz é que os demais não continuem omissos. Eles não dá para ficar pontuando tudo que está na carta, mas eu vou falar algumas coisas rapidamente. Eles falaram da questão do meio ambiente, como se o governo Bolsonaro não se preocupasse com o meio ambiente. Isso é improcedente. Nós somos um dos países que mais cuidam do meio ambiente no mundo. Isso são estatísticas. E o nosso ministro, que é uma rocha, o Salles, né, ele não foge a dar explicações, então ele está sempre explicando por A mais B. Então, é só entrar no Facebook dele, nas redes sociais dele, comparar com outros dados, e você vai ver a verdade. Você tem que ter disposição na busca pela verdade. Santo Agostinho buscou a verdade tanto que encontrou. E a verdade, ela está inscrita em nosso coração. Então, quando a gente tem uma honestidade intelectual, quando a gente se depara com a verdade, a gente vai aceitá-la, a gente não vai buscar a mentira só para proteger o lado que a gente pretende proteger. Eles citam a questão da economia, fala que o governo não protege os pequenos empresários, nunca deram um auxílio como aconteceu agora em época de Covid. E outra, falam sobre a questão da Covid. Eu queria deixar claro que existe um programa, infelizmente, o governo Bolsonaro, ele padece porque não valoriza a comunicação. Por mais que o governo tenha, olha aqui eu criticando o Bolsonaro, mas é uma verdade, por mais que ele tenha um monte de assessores, precisa fazer o trabalho, executar o trabalho corretamente. Eu não sei como é que funciona exatamente lá dentro, mas os ministérios também não trabalham corretamente a comunicação, então é muito deficiente, sendo que a esquerda é extremamente experiente nisso, e ela dá banho. E a comunicação é a ferramenta estratégica para a gente alcançar as mentes e os corações. Então, ou o governo Bolsonaro melhora a comunicação, aperfeiçoa, mas assim, numa velocidade da luz, ou vamos padecer muito. E aí eles afirmam várias coisas que são infundadas aqui.
citam a questão de que o governo teria minimizado a situação da Covid, né? Falando que era uma gripezinha. Não foi isso que aconteceu. O Bolsonaro falou que seria uma gripezinha para ele, no contexto de vida dele, que tem um histórico de atleta. Eu, se pegasse que eu não sou atleta, que estou sedentária e que empepei aí nessa quarentena aí, eu poderia ficar muito ruim, doente. Agora, ele não, tem histórico de atleta e ele ficou bem, e se saiu bem, graças a Deus. Então, assim, o Bolsonaro, ele une os evangélicos, os católicos, em termos políticos, né? Querendo ou não, eles são cristãos, nós somos cristãos, temos que nos amar como irmãos, como criaturas de Deus, temos que nos ajudar, temos que buscar o bem comum. Esse é o motivo da política, é a razão da política. Só que nós somos os leigos, os sacerdotes têm que nos santificar. Se eles nos santificarem, nós teremos forças para buscar o bem comum, né? E para finalizar, eu acredito, eles falam que a gente tem que buscar a unidade, concordo, só que eles contrariam a doutrina. Eles se contrariam até dentro da carta, eles falam que tem que buscar unidade, que eles estão de acordo com a doutrina social da igreja, fala que o governo, da questão do armamento, a defesa pessoal, até o próprio Cristo falou, pega a capa e a espada, ou estou errada? Né? Ou estou errada, não é possível. Então, assim, você não tem direito a defender sua vida? É isso mesmo que vocês estão defendendo? Então, por favor, estão completamente equivocados. Quero fechar, porque eu estou me alterando aqui, eu quero fechar dizendo, ninguém aqui está condenando os senhores bispos, ninguém está dizendo que eles fazem com maldade, não sabemos o que passa no coração de ninguém, né? Só Deus sabe, e se tiver de maldade, que Deus cuide. Eu oro pelo clero, então, pela santificação do clero, né, para que Deus tenha misericórdia, porque eles são muito atacados, o inferno vem com força para cima deles, porque cada liderança que cai é um rebanho que eles derrubam. Então, assim, nós leigos, temos que fazer nossa parte, nisso nós pecamos, e orar pelo clero. Outra coisa, não podemos desistir. O senhor falou sobre a gente tem gente que sai da igreja porque ficou decepcionado. Eu já passei tanta coisa na igreja, difamação, traição, gente próxima, muito próxima, me usando, me traindo, me difamando, de tudo. E não saí da igreja, por quê? Mas com muita dor, sangrando. O Senhor me dava a imagem de eu sangrando, uma ovelhinha sangrando. Por que eu continuo? Porque o meu foco está em Cristo. Graças a Deus, porque o foco está na cruz. Eu até criei um canal que se chama Foco na Cruz, porque o foco da gente tem que ser ir para o céu. Ir para o céu e levar os outros. E é por isso que hoje estamos falando aqui, porque queremos o povo sendo arrebanhado pelos sacerdotes. Queremos os sacerdotes se santificando e santificando o povo. E, por favor, assim, eles estão muito equivocados. Estão ideologizados, sim, essa carta é extremamente ideologizada. Se fosse para a direita, digamos, seria menos mal, porque a direita é muito mais alinhada com os valores cristãos, mas ainda assim é errado, eles têm que gastar o tempo deles nos santificando. Nós vamos vencer o vale de lágrimas que temos que todos atravessarem sendo santos. Nós temos que ser santos. Então, eu rogo aqui aos senhores bispos desse Brasil que assinaram essa carta, que coloquem a mão no coração humildemente. Eu conheço um sacerdote, professor, que ele está tomado assim pela teologia da libertação. A paróquia dele é cheia de petista, cheia de maçom, tem mais de 3 mil fiéis, tem 3, 4 mil fiéis, e um dia eu fui conversar com ele, ele falou, ore por mim. Eu nunca deixei de orar por ele. Eu poderia condená-lo, né? Digamos assim, ele é da TL, problema dele. Não, a gente tem que rezar pelos nossos irmãos, sobretudo sacerdotes. Não podemos condenar. Então, eu deixo aqui claro, antes que alguém fale, está condenando. Não estou condenando ninguém. Não sei nem se eu vou chegar no céu. Em nome de Jesus, que eu chegue. Mas vamos caminhar conforme a doutrina. Nossa Senhora disse que não vai ser fácil. Aqueles que perseverarem até o fim
vão ser salvos. Todas as profecias dela aí em Anhanguera, que ainda não é aprovada, mas muita coisa coaduna com o que está acontecendo. A gente tem que ficar atento. O livro do Padre Gobi, que também está lá, um monte de profecia. A gente tem que ficar atento a tudo que ela falou e o que está acontecendo. Sabemos que as profecias virão, que elas estão se cumprindo, precisa se cumprir, o globalismo vai vir, mas é nosso dever lutar. A guerra ela vai ser ganha quando Jesus quiser. Ninguém sabe dia e hora. Outro dia eu vi um vídeo, eu falei, pelo amor de Deus, o cara sabe quando que vai vir. Vai vir a tribulação, vai ser um cometa, dia 13 de abril de 2029, viu, pessoal? O cara sabe. Aí, beleza, vai acontecer, só que ele também sabe que a tribulação vai vir. Eu achei isso muito estranho. Mas não quero condenar, não, mas eu achei estranho. Eu espero que não aconteça como ele falou, mas amém. Que vão vir coisas ruins, vão vir, nós sabemos que vão. Mas a gente tem que preparar o povo. Não pode afastar, isso aí afasta. Eles estão falando de ser cimento, mas eles não estão sendo cimento, eles estão afastando, estamos quase vivendo um cisma na igreja no Brasil. Porque o comunismo está aqui dentro, aí ficam reclamando do Bernardo Kister, que ele é impiedoso, que não sei o quê, mas ele está anunciando a verdade, muito mais do que eles. Sacerdotes que ficaram 8 anos estudando filosofia, teologia, deitaram no chão, encostaram a testa no chão para morrer para eles, para morrer para o ego deles, para as vontades deles, se levantaram para se fazerem novos em Cristo, nos santificarem, viverem pelo povo, alcançaram a plenitude do sacerdócio e esqueceram a verdade da vida. Então, eu peço aqui uma reflexão por todos nós leigos, que a gente ore incessantemente pela santificação do clero no Brasil, pela guerra espiritual, que a gente continue entregando. Quem não faz isso, comece, busca aí na internet, entregar os sacrifícios pelas almas do purgatório e principalmente pela conversão do Brasil. E nós vamos vencer essa guerra com nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, não pense que será fácil. Né? E que nossos sacerdotes nos guiem ao longo do caminho. Agora, lembrando, Santa Catarina de Siena, salvo engano, se eu estiver errada, por favor, me corrija, professor, que ela viu 6 bispos no inferno. Bispos não, papas no inferno. Né? E tem um lugar lá dos padres, tem um lugar dos bispos, não estou ameaçando ninguém, mas é a realidade da vida. Eu posso ir, todo mundo pode ir. Exato, porque Deus livre guarde. É o que o próprio Jesus falou, tá? Ele que é o mestre dos mestres, né? Ele diz, ao que muito foi dado, muito será cobrado, tá? Então, é assim, eu volto a dizer, né? Enquanto fiel católico, né? Com o olhar da fé, de que a despeito de tudo isso que nós estamos vivendo, que ainda é começo de muito do que ainda vai vir pela frente, em termos de tribulações, em termos de, né, de sofrimentos, está tudo descrito nas próprias profecias. O próprio Jesus, quando profetizou a grande tribulação, ele descreveu, né, filhos contra pais, pais contra filhos, quer dizer, sabe, nações em guerra, terremotos, todo aquele contexto que nós sabemos que já foi descrito. Mas a gente tem, assim, a graça, né? Isso é uma graça, a graça da fé. Eu quero destacar isso hoje, nessa conversa nossa, tá certo? Porque a graça da fé é que nos dá aquela certeza. E aí não tem nada de científico, tá? É uma certeza mesmo, a certeza de que nós temos quem é nosso Senhor, nosso Salvador e nosso juiz, tá? Então é assim, as ovelhas, né, naquela imagem clássica do pastoreio, outro dia eu vi uma cena, um vídeo no YouTube, vi aqui um vídeo aqui que mandaram para mim, achei muito interessante, de um pastor mesmo, com ovelhas, né? E apareceram vários pastores, assim, fazendo sinais, gestos, gritos, acenos, e as ovelhas, não estavam nem aí, entendeu? Aí apareceu o verdadeiro pastor delas, ele só levantou o braço só, e elas todas
todas vieram até ele. Achei uma coisa incrível um negócio desse. Então, o que acontece? Essa carta dos bispos, ela está em dessintonia com o rebanho. Tá? E por quê? Porque escreveu, se manifestou, mas não está em sintonia com o rebanho. O verdadeiro pastor agrega, atrai, tá certo? As ovelhas vêm naturalmente, e é o que está faltando a muitos sacerdotes. É isso que está faltando, o verdadeiro pastoreio. Nós, enquanto leigos católicos, vamos fazer a nossa parte. Nós vamos fazer a nossa parte de ide e anunciar o evangelho. Agora o Papa Francisco falou que não podemos ser proselitistas. Pô, peraí, Jesus disse, ide e anunciar o evangelho. Quer dizer, você, né, vá ao encontro do outro para anunciar o evangelho. Então, eu penso que vamos deixar aqui, né, no link da descrição, o texto original da carta. Eu só consegui esse texto, infelizmente, num site esquerdista, porque eu não consegui sites, mas nem no Fratres in Uno eu vi, eu não sei, eles publicaram algumas análises, mas a íntegra da carta eu não sei se publicaram. Mas eu vou pedir para o pessoal nosso aqui, Deval, publicar depois, colocar no link da descrição. Mas se vocês vão ler a carta, vocês vão achar até, assim, é cheio de eufemismo, né, de termos, assim, sabe, que nem os textos da ONU. Tem gente que acha até bonito, mas ali, olha, tem muitas armadilhas, tá? Então, para quem está bem... normal. Eu queria informar aos senhores bispos que se os senhores não compreendem assim de comunicação, vamos lá, não é ironia, realmente tem gente que não tem essa noção. Quando você fala de algo, sobretudo numa carta que está reclamando de algo, você está corroborando aquilo. Então, dá a entender que os senhores corroboram o que é o novo normal. A questão é, os senhores sabem o que é o novo normal? Porque isso faz parte da agenda globalista, que nada mais é do que o anticristo, que quer implementar um governo único no mundo. Então, os senhores estão corroborando algo que é uma ferramenta do anticristo, que os senhores tomem consciência disso. Se tiver algum profissional de comunicação aí que não seja ideologizado, seria muito bom para ajudarem os senhores. Agora, infelizmente, a gente tem que reconhecer agora o seguinte, o que a gente viu, a postura que a gente viu da igreja como um todo, no mundo inteiro, em relação à pandemia, largou os fiéis ao abandono, tá? Principalmente na privação dos sacramentos. Isso é fato. Agora, para encerrar, né, essa colocação e essa nossa conversa de hoje, tá? É assim, vamos ver agora o que vai vir depois, tá? Porque a gente já está vendo aí o desenho do mundo pós-pandemia. Qual vai ser a postura da igreja nesse mundo pós-pandemia? Vai ser de anuência a esse projeto de poder global anticristão, antinatural e desumano? É a pergunta que se deixa no ar, tá? Mas para não esticar muito, então, aí a nossa conversa, porque já está com 1h47 aí, já quase 2 horas, tá? Eu quero agradecer, viu, Priscila, o teu vigor, né? Eu acho que é bacana isso, assim, eu fico feliz quando eu vejo jovens assim, né, com vigor, né, com essa chama acesa de ardência pelo evangelho, eu acho que isso é uma coisa que grandes santos que a gente viu e vê e tem conhecimento, que tem esse vigor, e que realmente Deus te dê perseverança, tá certo? E para que a gente possa quem sabe depois até voltar a se encontrar em outras conversas sobre outros temas afins. E eu agradeço, então, os ouvintes também que estiveram conosco até agora. E vamos deixar aqui, então, na descrição do vídeo a carta na sua íntegra, só que eu só achei no site Unicinos, que é totalmente Teologia da Libertação. Mas paciência, é o texto que a gente tem em mãos, tá bom? Agradeço aí.
Agradeço a equipe também, a Val e a Ansara, que estão dando aqui o suporte. Não sei se vocês querem também se despedir do pessoal, né? Se quiserem aparecer aí para dizer alô, ou fazer alguma consideração complementar ao que foi discutido aqui, fiquem à vontade e deixo aí vocês à disposição para o encerramento dessa nossa conversa. Eu queria agradecer a jornalista Priscila Dalcin pela colaboração aqui hoje, excelente debate, excelente live, repleto de elogios aqui, né, dos nossos telespectadores. E eu vou agradecer aqui algumas pessoas que estiveram participando também, o Marcos Donizete, a Sarai Carvalho, Edna Pereira, Silvia Maria Seabra, Thaís Cabral, Vera Alice, o pessoal do projeto Maria Visita Isabel, o Marcelo Alves, Cleide Farias, Flávio Souza, e entre outros, né? Porque foram muitas pessoas aqui, às vezes a gente acaba deixando algum nome de lado, mas gostaria de agradecer a todos vocês, presença aqui do professor Hermes no canal, lembrando que nós estaremos aqui semanalmente com lives, hangouts, trazendo informações importantíssimas para vocês, conservadores, pessoal da Igreja Católica. Então, vamos estar atentos aqui às publicações, às divulgações das lives também. Lembrando, você que gostou dessa live, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, vizinhos, filhos, o pessoal precisa desse tipo de informação. Deixe o seu like e se inscreva no canal para estar recebendo aí todas as novidades. Também lembrando que nós vamos deixar aqui no link da descrição do vídeo o link da carta dos bispos contra Bolsonaro. Então, quem quiser ver a carta na íntegra é só acessar o link. Muito obrigada mais uma vez, obrigada, professor Hermes, obrigada, Priscila, obrigada, Ansara, por estar ajudando aqui nos bastidores, e até a semana que vem. Se Deus quiser, né? Obrigada, Ansara, obrigada, Val. Fechamos?